Bom dia na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Li, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil, fazendo essa live aqui no Facebook. Dia de muita chuva. Mas a gente não podemos de nos esquecermos de Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida, né? E eu vim dizer nessa pequena live que a sua história não terminou ainda. A sua e a minha história não terminou. Deus, ele tem novos capítulos para nós. Novos capítulos, e ele está nos dizendo que a história da nossa vida, ele pode reverter o quadro. Só ele que pode reverter o quadro, né? Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a sua intimidade com Deus, mas uma coisa eu posso lhe afirmar, que a sua história não terminou, né? Temos aí mais um capítulo da história. E o capítulo é bom. Por que é bom? Porque Deus, ele que está no controle de todas as coisas. Então, se aquiete o coração, confie no Senhor, porque ainda resta esperança, ainda temos esperança, né? Eu vim trazer uma reflexão aqui em Jeremias 29:11. Se você tiver um exemplar bíblico perto de você, procure aí e abra no livro de Jeremias 11. Jeremias fica nos profetas maiores, depois de Isaías. Jeremias 11. Jeremias 29:11, perdão. Jeremias 29:11. A sua história não terminou. Quem está dizendo é o próprio Deus. Como assim, missionária? Porque se você está vivo, é porque Deus tem novos planos, novos projetos para a sua e para a minha vida. Só se finda quando nós fechamos os olhos. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Aqui em Jeremias
29:11 diz, Deus falando, porque eu conheço, em outra versão, os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor Deus. Planos de fazer-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Né? Em Jeremias, né? Esse versículo faz parte de uma carta enviada ao povo de Israel que estava no exílio na Babilônia. Esta continha palavras proféticas que Deus havia revelado ao profeta Jeremias. Jeremias fez uma carta e enviou para o povo que estava em Babilônia exilado. O povo podia ficar tranquilo, mesmo estando no exílio, por causa de suas próprias desobediências. Os pensamentos de Deus para eles eram bons. Ele poderia olhar para o futuro com esperança, pois sua liberdade chegaria. Então o povo que estava exilado na Babilônia estava angustiado pelos seus próprios erros, suas próprias escolhas, porque Deus tinha falado para eles. Mas aquela carta era uma carta de esperança. Contudo, o povo teria que esperar 70 anos. Nos relata Jeremias 29:10. Eles tinham a profecia, eles tinham a promessa, mas tiveram que esperar. De fato, muitos certamente morreriam antes que a promessa fosse cumprida, mas eles seriam livres. Deus estava dando esperança. Deus estava dando certeza de dias melhores. Mesmo que alguns ali não alcançassem a liberdade, mas o Senhor estava dando esperança. Da mesma forma, somos nós, filhos de Deus, podemos nos fortalecer hoje, porque os pensamentos de Deus para nós são bons. Se fortaleça nesse final, né, de manhã, que já vai dar 11 horas, se fortaleça no Senhor. Ele quer nos ajudar e nos abençoar, mas devemos buscar sua orientação, ouvir sua voz e viver em obediência ao longo da vida. Enfrentaremos dificuldade, mas também venceremos. Ele quer que a gente se apegue a Ele, confie nele, porque os planos e os pensamentos de Deus são planos bons, mas também veremos no devido tempo o cumprimento de cada uma das promessas que recebemos de Deus. Então, se levante, né? Porque os planos de Deus, ele disse, eu sei os planos que tenho para vós. Então, os planos de Deus são planos maravilhosos. Maravilhoso. A palavra inicial do versículo de Jeremias 29:11 é uma mensagem de Deus para as pessoas que estavam passando por um momento difícil. E hoje, você que está passando, eu não sei o que você está passando, né? Que você depois vai ver esse vídeo, mas uma coisa eu estou certa. Ele sabe de tudo, ele sabe onde é sua dor, ele sabe a situação que você está passando, ele não está apático de tudo que você está passando. E muitos estão tristes e sem esperança nessa hora, né? Muitos estão pensando, né, em tomar atitudes
que não vai agregar à sua vida. Mas hoje Deus está falando para você que tenha calma. Deus, então, usa o profeta Jeremias para dizer que ele não os esqueceu, mesmo com todo o sofrimento. Deus tinha bons planos para eles, planos de dar um futuro cheio de prazer e de paz e de esperança. Essa frase mostra que Deus se importa com as pessoas e que Ele tem o propósito para cada um, mesmo quando tudo parece estar dando errado, né? Não se desespere, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Deus, Ele tem planos e os planos de Deus são planos de bênção, plano de paz, né? Planos para um bom futuro. Esta promessa é um convite para confiar que Deus está no controle, que Ele está cuidando de tudo e que dias melhores virão. É uma promessa de que no tempo certo as coisas vão dar certo, se assim a gente confiar nele. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Deus, ele tem planos maravilhosos, mesmo quando o povo que estava ali, exilado na Babilônia, sem nenhuma perspectiva mais de vida, sem nenhuma esperança, Deus dá essa revelação para Jeremias, né? E Jeremias, assim que termina a revelação, ele escreve uma carta e envia para a Babilônia, para os exilados, né? Os meus planos são planos bons de bênção, foi o teor da carta. O plano de fazê-los prosperar e de não causar dano, foi o conteúdo. O trecho, o plano, fazê-los prosperar, não de causa dano, em Jeremias 29, 11, mostra o coração bondoso que Deus tem para com o seu povo, mesmo em tempo de dificuldade, como foi no exílio da Babilônia. Deus afirma que seus planos não são planos de sofrimentos eternos, mas planos de crescimento e restauração. O povo tinha desobedecido a Deus, mas Deus, como um Deus zeloso e bondoso, ele tinha o melhor para aquele povo exilado ali na Babilônia. Assim é para nós, né, no dia de hoje. É como eu disse anteriormente, eu não sei o que você está passando, mas de certo que você está nas mãos de Deus. Deus, ele não vai deixar de forma alguma você passar essa situação que você está passando e não ter uma resposta, né? Então, em Jeremias 11, 9, ele mostra, sim, os planos. A expressão prosperar em Jeremias 11, 9, nesse contexto, não significa o contexto riqueza material, mas viver com paz, dignidade, segurança e propósito. Deus quer o bem das pessoas e não o mal. Ele não se alegra com o sofrimento, mas usa até os momentos difíceis para ensinar, fortalecer e preparar para algo melhor. Eu sempre digo que as provas que Deus faz a gente passar são provas pedagógicas, para nos ensinar, né? Aquele povo lá que estava exilado lá na Babilônia foi por causa de desobediência, porque ouviram a palavra de Deus, mas não deu crédito, não se desviaram daquela situação que eles estavam passando, né?
antes continuaram na sua rebelião de coração, mas Deus permitiu eles irem exilados para a Babilônia, mas Deus não ficou apático àquela situação de forma nenhuma. Ele sabia daquela situação, ele estava a par de tudo, mas o Senhor mandou essa promessa de prosperar ali. E não foi uma prosperidade material, com bens, não é. A prosperidade de paz, né? De bênção que vinha ali para aquele povo, que o Senhor ia dar àquele povo, e o Senhor ia fazer ali grandes coisas. Esta promessa convida à esperança, mesmo quando não entendemos por que certas coisas acontecem conosco. A gente não entende, né? A palavra de Deus diz: vocês não sabem o que eu faço hoje, mas saberás depois. Podemos confiar que Deus tem um plano bom em andamento, né? Essa situação que você está passando, né? Essa adversidade, né? Fique sabendo que Deus já está em andamento com a sua vitória, com a mudança da situação. Por quê? Porque este versículo de Jeremias 11:9, ele mostra que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. A vontade de Deus é ver cada pessoa viver plenamente com esperança e confiança no futuro que Ele está preparando. A gente pode ver a situação de Jó, que aos nossos olhos era uma situação que não tinha mais como reverter aquele quadro de Jó. Porque Jó, ele não só passou por aquela situação, mas ele passou por diversas situações. Mas Deus não estava apático, Deus já tinha planos já preparados em andamento, e a gente vê o plano final na vida de Jó. Assim é na minha vida e na sua. Planos de dar a vocês esperança e um futuro melhor. A parte final da promessa, em Jeremias 29:11, onde Deus diz: planos de dar a vocês esperança e um futuro melhor. Reafirma que Ele nunca abandona seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus nunca abandona. Agora, muitas pessoas, em vez de estar glorificando a Deus, louvando a Deus, elas abrem a boca muitas vezes para dizer palavras que vêm até entristecer o coração de Deus, o Espírito Santo, e entristecer Jesus. O povo de Israel estava vivendo no exílio, longe de casa, sofrendo sem saber o que viria pela frente. Nesse contexto, Deus envia essa mensagem por meio do profeta Jeremias para dizer que o sofrimento não seria para sempre. Ele tinha planos de dar uma vida nova e um novo começo, cheio de esperança e sentido, né? Muitas pessoas não querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se aliançar com Deus, pensando que vai perder, né? Perder sua vida, perder os prazeres do mundo. Mas quando a adversidade bate na sua porta, né? Aí não tem mais a quem recorrer, porque batem várias portas, e essas portas elas
se fecham. Essas portas estão fechadas, né? Procura vários recursos, né? Como foi o caso de Saul. Ele deixou o Eterno. Saul se desviou completamente. E para você, meu querido internauta, que está afastado dos caminhos do Senhor, está desviado, procure logo se voltar, porque sem Jesus não dá para viver, sem Deus não dá para viver, sem o Espírito Santo não dá para caminhar, né? Porque Saul, ele se desviou e o fim dele não foi um fim muito agradável, né? Antes dele praticar o suicídio, ele foi procurar orientações de outra esfera, né? Da esfera dos demônios. Mas Deus estava contemplando tudo e esperando que ele tomasse uma atitude de buscar ao Senhor. Mas ele não tomou. Ali foi o seu fim e sabemos qual foi o fim de Saul, né? A esperança nesse trecho significa acreditar que algo bom ainda vai acontecer, mesmo quando tudo parece escuro. E o futuro mostra que Deus não está preso ao presente. Deus é Deus, né? Ele já vê o que está por vir e está preparando algo melhor. Essa promessa em Jeremias 29, 11, continua atual para mim e para você. A paz do Senhor, Márcia. Saudades, né? Nunca mais eu tinha aberto uma live, né? Hoje eu vim aqui trazer essa reflexão em Jeremias 29, 11. Dizer para você e todos nós, né, que a nossa história não terminou. Ainda há um capítulo. A propósito, hoje, na Batista Canaã, onde eu me congrego, a irmã Rose vai estar lá trazendo o seu testemunho de bênção, né? Para quem não lembra, nós oramos muito pela irmã Rose, a irmã Márcia fazia muitos pedidos de oração e a congregação lá, Batista Canaã, estava ali orando. E o capítulo da vida dela não estava terminado, né? Deus escreveu novos capítulos. E continuando, né? Crendo que dias melhores virão e que Ele está cuidando de cada passo da caminhada, da nossa caminhada, né? Você ouviu, Márcia? O Rose estará hoje na Batista Canaã dando seu testemunho. Não sei se sua internet está boa, a minha está meia oscilando, né? E eu falei para os internautas que a gente orou muito por Rose e Deus, mas Deus tinha ainda um capítulo, vários capítulos na vida dela, né? Nós temos aqui alguns versículos de Jeremias 29, 11, em outras traduções da Bíblia. Pois eu sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esses são os planos que Deus tem, porque eu bem sei, em outra tradução, os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim esperado, né? Que esperais. Em outra tradução NTLH, só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. Bom essa tradução. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. E a tradução
de Jeremias 29:11, ACF, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que espera, né? Glória a Deus. Glória a Deus, eu estou recebendo aqui uma mensagem à internet. Amém. Eu vou ver. Melhorou agora, Márcia? A internet melhorou. É a chuva. Deixa eu botar aqui a outra. Melhorou agora a internet? Márcia. Queridos internautas, melhorou a internet? É por isso que eu às vezes eu faço lá fora do estúdio, né? Eu vou concluir essa e vou fora do estúdio. Márcia? Então eu vou encerrar aqui a live e vou lá para o TikTok. Então os irmãos ficam na paz, Deus te abençoe com ricas bênçãos.